Sejam todos bem-vindos, eu sou a Ramatildes, vou ser tutora de vocês nesse curso. Eu quero dar as boas-vindas para vocês, em nome da diretora Sônia Lira, da Escola de Governo Luiz Alexandre de Oliveira, que vocês tenham um excelente curso e que nós possamos ajudá-los da melhor maneira possível. Nós temos aqui o professor Evandro, já está aqui na sala conosco, para ministrar esse curso para vocês, tá bom? Eu quero passar para vocês algumas informações técnicas. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a lista de presença, porque toda vez que o curso começa, todo mundo já fica desesperado sem saber onde está a lista de presença. A lista de presença de vocês vai ficar disponível entre as 13h30 e as 14 horas, a primeira lista. Eu vou mandar aqui no chat, que vocês estão nos respondendo, o link da chamada, tá? Então, vai ficar disponível a primeira chamada através desse link que eu vou mandar às 13h30 até às 14 horas. É imprescindível que vocês assinem a chamada, porque ela vai ficar gravada no sistema, que é onde nós vamos conferir para poder liberar o certificado. Se vocês não assinarem, fica com falta. Eu não tenho como saber se você acessou ou não, porque o sistema só vai gravar a assinatura da presença de vocês. Tudo bem? Ok até aí? E a segunda lista vai ser das 14h30 até as 15 horas. No finalzinho da palestra do professor, quem tiver dúvida, vai mandando pelo chat. A partir de agora, o curso iniciado, não vamos atender o WhatsApp, tá? A nossa comunicação vai ser aqui através do chat. Tem uma pergunta, uma dúvida para o professor, mandem no chat direitinho, que eu vou copiar a pergunta de vocês e no final da palestra o professor tira todas as dúvidas, ok? Eu quero apresentar para vocês aqui o ambiente Moodle, para vocês verem onde vocês terão acesso a todas as ferramentas. Olha só. Aqui, quando vocês entram para assistir o curso, vocês veem aí o curso Sala de Vacina e entra nele, né? Para assistir a live, você clicou aqui nesse botãozinho rosa aqui, que está escrito live, e aí começou a nos assistir. Aí eu quero apresentar aqui para vocês, ó, todo o material que está disponível nesta página. Orientação ao estudante, que é nesse link aqui. Você vai clicar aqui, vai aparecer todas as orientações, ó. Em cima de cada item que você clicar, você vai encontrar o material necessário para te ajudar no curso. Digamos que você assistiu a palestra hoje, ela vai ficar gravada, a partir de amanhã vocês já vão ver. Vai estar gravada aqui também essa live. E vai ter aqui o material de apoio para vocês, toda a orientação de como vocês vão fazer, quantas atividades, né, ó. Quantos módulos, o que vai ter em cada módulo, os fóruns para vocês responderem as questões. É bem detalhado. Eu sugiro que vocês entrem num outro momento e deem uma passeada aqui por dentro, abrindo cada detalhe, cada item, para vocês conhecerem, tá? Então, vai ter aqui, ó, toda a orientação que vocês precisam para fazer atividades, assistir a aula e o curso, ok? Nesse link aqui da lâmpadazinha, eu tenho as atividades que serão feitas. As atividades que serão feitas, ó, atividade 2, 3, ó, todas elas. Você clica em cima e vai fazer a sua atividade. Qual é o tempo que vocês terão para fazer as atividades? Vão estar abertas aqui no sistema até o dia 19. Você pode fazer, você pode salvar, você pode voltar e corrigir, editar novamente. Elas vão ficar abertas até o dia 19. Depois do dia 19 vai ser fechada, não vai mais conseguir fazer atividade. Portanto, uma sugestão que vocês já vão assistam a aula de hoje e já pratiquem na atividade, tá? Para não ir acumulando, porque às vezes chega no último dia, tem atividade para mandar, dá um problema no sistema, no computador, você não consegue enviar, e aí a gente não consegue ajudar daqui, tá? Todas as dúvidas que vocês tiverem, podem mandar no grupo de WhatsApp, fora do horário da live, e lógico, no nosso horário até às 17 horas, porque 10 horas da noite também não é bom, que o professor não vai responder e nem eu,
né? Mande no horário normal, que nós vamos responder as dúvidas de vocês, vamos ajudar. Se for coisa do conteúdo, o professor Evandro vai responder. Se for alguma coisa aqui no sistema, eu posso ajudar vocês, ok? Videoaulas vão ficar aqui nessa televisãozinha, vocês vão abrir aqui e vai estar gravado as aulas de cada módulo, lógico que depois do dia da apresentação dessa aula, tá? Para vocês assistirem novamente e tirarem dúvidas. Aí os materiais complementares estão aqui, ó. Tudo já está arquivado ali, vocês vão poder abrir para conferir, tirar dúvidas, são os materiais que vocês vão utilizar para fazer as atividades, ok? Aí eu tenho aqui os fóruns, né? Os fóruns para vocês, o de apresentação, fórum de dúvidas sobre o curso, tudo vocês podem colocar aqui nos fóruns, que o professor Evandro vai estar acompanhando e respondendo para vocês. É necessário responder o fórum de apresentação com seu nome, local de trabalho, a sua função, sua expectativa quanto ao curso. O fórum de dúvida, o que você teve dúvida, eu não estou conseguindo encontrar a primeira atividade, o professor falou alguma coisa nessa primeira aula que eu não encontrei aqui e tal. Pode colocar tudo aqui no fórum, nós vamos estar ajudando vocês. Ok? Vou botar aqui. Um bom curso a todos. Qualquer dúvida, estou aqui no chat, vou acompanhar a aula com vocês e vocês vão poder perguntando aqui que eu vou passando para o professor, tá bom? Boa aula a todos. Um lembrete que eu me esqueci aqui de falar para vocês. Vocês podem, é opcional, ficar com a câmera de vocês aberta ou fechada. Caso você queira ficar mais à vontade na sua casa, por gentileza, feche a câmera, tá bom? Para não causar constrangimento aqui no grupo. E os microfones, mantenham fechados. Tudo que forem falar, falem através do chat que eu passo para o professor e o próprio professor vai poder acompanhar aqui algumas coisas. Ok? Muito obrigada. Aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Manda no chat aqui se vocês estão me ouvindo. A gente está em locais diferentes aqui na Escola de Governo. Tá ouvindo, Raniara? Ótimo, então. Libni, Thaís, excelente. Claudete, pessoal do seminário, Tainara, Michele, Ana Carla, Imbiruçu. Quem está do Imbiruçu aí? Está logado no Imbiruçu. Quem está no CM Ciras? Coloca o nome aí para gente. Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Patrícia, Ellen, Ana Pereira, Elaine. Excelente, então. Os demais aí a gente vai conversando, tá? Marise. Sejam todos bem-vindos, como a professora já adiantou para vocês. A gente agradece bastante a participação de vocês nesse curso, que ele é de muita importância. A gente vai trabalhar bastante conteúdos legais, importantes, né, ao longo desses dias. Lembrando, e coloquem na agenda de vocês, de maneira bem prática, para vocês lembrarem disso, tá? A gente vai ter encontros aqui, dia 11, dia 12, dia 16, dia 17 e dia 18, tá? De novembro. As aulas, tá, em forma de transmissão online, elas vão das 13 horas até em torno das 15 horas, tá? 2 horas de live. Mas vocês têm o período da tarde, das tardes, nesses dias, para fazer as atividades e os outros estudos específicos, tá bom? A respeito do conteúdo. Então, a gente vai estar junto em todos esses dias. Como o professor já falou para vocês, tem alinhamentos importantes, tá? Que vocês devem seguir, é importantíssimo isso. O acesso aqui à plataforma para a gente fazer esse diálogo, onde a gente está agora, ele tem que ser feito lá pela plataforma do EGOV, tá bom? Para registrar a presença de vocês ali, para fazer o acesso. As atividades todas são feitas ali dentro, como a professora disse, ok? Outras questões importantes, quando mandarem aqui no chat, independente se eu estiver falando alguma coisa, tá? E a gente estiver trabalhando algum conteúdo, os colegas aqui da EGOV vão mandar o link para registrar a presença, tá bom? Não perca essa oportunidade. A hora que ele chegar aí no chat de vocês, cliquem nesse link,
Possivelmente vocês vão mudar de tela, você não vai cair da live, tá bom? Dessa live que a gente está fazendo aqui. Faça o seu registro de presença e volte para a tela da live, tá bom? É importante dizer isso. E seguir aquelas recomendações, por último, que a professora também disse, tá? Por conta da internet, a gente sempre sugere vocês manterem a câmera fechada. Se a sua internet aí tá boa, não tem problema nenhum, você pode manter sua câmera aberta, tá? E, obviamente, as dúvidas que forem surgindo, é só postar aqui no chat, que estamos fazendo um compilado delas, e no finalzinho da live, tá? Hoje, a gente vai encerrar essa live 3 horas da tarde, às 15 horas, então, antes das 15 horas, a gente vai dar um tempo para responder as perguntas de hoje, tá bem? Ok? Bom, sobre as atividades e sobre as aulas gravadas, são 2 questões que eu quero reforçar, tá? As atividades, elas têm prazo para você fazer, ok? O curso, ele termina dia 18, como a gente já falou sobre os dias. Mas ainda a plataforma vai deixar disponível até o dia 19. Dia 19 vai fechar, ok? Que é o prazo final para você fazer as atividades. Já vou mostrar o cronograma para ninguém se perder e também para facilitar o desenvolvimento das atividades. A gente colocou atividades nos dias de curso, no período da tarde, tá bom? E aí a segunda questão ligada a isso é a questão da liberação de vocês do ambiente de trabalho. Esse período de novembro, período de dezembro e as outras turmas, por exemplo, de janeiro e fevereiro, como são épocas de fechamento, são épocas de férias de muitas pessoas, o alinhamento aqui é o seguinte: alinho diretamente com a superintendente da atenção básica, que é a senhora Ana Paula, tá bom? O que nós combinamos? Vocês estão liberados das unidades para fazer esses cursos durante essas datas, nos períodos vespertinos, ok? Beleza. Porém, o seguinte, se a sua unidade só tem você, que é o problema de RH, como eu já disse, férias, atestados, remanejamentos, essas questões, a gente sugere que você tente participar. Você não conseguindo participar, pelo menos das lives, entre na próxima turma, tá bom? Então, converse com o gerente da unidade, pode passar esse alinhamento, tá? Já alinhamos diretamente com a Ana Paula. Qualquer dúvida, eles vão procurar o distrito, tá? Depois, acabando aqui a informação, acabando a live, a gente vai fazer vou fazer uma divulgação ali sobre isso com as diretores de distrito para informar os distritos, para informar as unidades de vocês, tá bem? E aí a gente consegue fazer essa divulgação bem tranquila para que vocês possam participar. Então, lembrem desse porém, tá bom? Então, vocês estão liberados durante o período vespertino para participar do curso, fazer as atividades específicas até o momento do trabalho de vocês, que é 5 horas da tarde, via de regra, né? E se a unidade tiver algum problema de RH, tá? A gente vai solicitar que faça esse curso em outro momento, tá bom? Para não ter a perda aí no serviço, tá bem? Bom, é isso. Tá? Então, as aulas gravadas e as atividades, elas também têm prazo. Vai ficar disponível ali na plataforma, essa aula gravada de hoje, as aulas gravadas dos outros dias, mas vão ficar disponíveis até dia 19 de novembro. Depois disso, não vai estar mais disponível. Ok? Bom, feita essa introdução aqui, vamos partir para o nosso conteúdo específico, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu quero mostrar 2 questões, tá? Importantes. Então, nós temos o conteúdo para trabalhar hoje, né? E nós temos também alguns alinhamentos a fazer. Então, já vamos fazer, então, no dia de hoje, um apanhado geral sobre a imunização, sobre o serviço de imunização ao qual você participa. Depois eu quero que vocês respondam no chat ali, tá? Que eu também estou acompanhando nesse momento que eu estou com vocês, não esteja compartilhando minha tela. Quero que vocês respondam no chat ali, vocês vão responder o fórum de apresentação, que eu vou lá avaliar também e compartilhar com vocês informações. Se você é vacinador, né, se você está na sala de vacina, respondam isso lá no fórum, que é bastante importante. Se você é alguma pessoa que seja responsável sobre sala de vacina, enfermeiro ou enfermeira. Se você é enfermeiro ou enfermeira que esteja no distrito, técnico de enfermagem, por exemplo, ou técnica, né, que esteja no distrito fazendo suporte, tá? Se você também que está nesse curso aqui é alguém, por exemplo, da CESAL, que esteja em outros locais, por exemplo, lá na CESAL mesmo, na parte de gestão, mas que eventualmente
participa de algumas das nossas ações, por exemplo, que estamos fazendo aí, principalmente nessa época de campanha de poliomielite de multi, tá bom? Então, é importante que você responda isso lá no fórum, você pode mandar no chat depois aqui sobre isso, o que você faz lá na rede para poder compreendermos, né? Esse curso, ele é específico para o vacinador, Evandro, para a enfermagem em si? Via de regra, sim, que nós vamos trabalhar detalhes importantes, aprofundados dentro do conteúdo de sala de vacina, tá? Porém, se eu tiver um agente comunitário de saúde que esteja aqui, não tem problema nenhum, porque o agente também é um profissional que executa uma atividade muito importante na rede municipal de saúde, tá? E muitas informações que a gente fala aqui, infelizmente, às vezes não chega nesse profissional. Então, a gente pede esse apoio de vocês também, para sempre repassar informações importantes sobre calendário vacinal, sobre a atualização de doses de vacina, que sempre vão acontecer, tá? Às vezes, uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, por exemplo. E também as situações específicas, como notas técnicas ou até mesmo recomendações específicas sobre vacinação, tá? Por que é importante repassar isso para a equipe da unidade? Porque acontece o seguinte, às vezes eu tenho usuário do SUS, seja mãe, seja pai, tá? Ou responsável, tutorado, alguma coisa assim, que não leva os filhos para vacinar no período vespertino, no período da tarde, porque alguém falou que à tarde não faz vacina. Tá? Não existe isso, tá bom? Não existe isso, tá? Então, a qualquer momento do funcionamento da sala de vacina, pode-se vacinar uma criança, independente se for 4h30 da tarde. Se for uma unidade que abre até as 10 horas da noite e for 9 horas da noite. Tem que vacinar, conforme as vacinas do calendário, tá? Por que eu digo que isso é uma informação que deve ser repassada? Porque a gente, infelizmente, tem profissionais que não se atualizaram, tá? Na rede, a gente está tentando fazer um apanhado disso e melhorar essa questão de atualização e levar a atualização, né? Que é importantíssima. E também fazer com que essa informação chegue no vacinador, no agente, tá? Para que eles reproduzam isso para as famílias, tá bom? Antigamente, lá na década de 80, pode ser que tenha sido outra realidade. Década de 70, nas salas de vacina no Brasil. Hoje não é mais. Hoje existem unidades 24 horas para fazer algum atendimento, caso ainda necessite. Porque existem as reações que são esperadas das vacinas. Tá bem? Então, esse é um tipo de exemplo de situação que acaba gerando todo um processo negativo de atendimento e um impacto no atendimento, tá? Que é uma informação que pode ser repassada claramente lá para toda a equipe que esteja envolvida, tá bom? Então, você que está no distrito, que está com a gente aqui, você que é responsável por sala de vacina nas unidades, você tem um papel importantíssimo no repasse das informações que chegam até você, tá bom? Para a equipe em si, a equipe que atua, né, na atenção básica, para que a gente consiga fortalecer literalmente a questão de acesso às vacinas para essa nossa população, tá bom? E, consequentemente, a gente também atingir meta e ter também um retorno financeiro disso. Vou falar disso também, vocês vão entender o porquê que é importantíssimo o nosso trabalho, tá? Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui e vamos já fazer a nossa introdução do conteúdo de hoje. Vou colocar a tela inteira aqui. Ótimo. Tá indo? Porque eu não estou vendo sua tela aqui. Está aparecendo aí a tela do slide? Tá, né? Ótimo. Então, vamos lá. Agora eu estou na tela inteira aqui, eu não consigo ver chat nem vocês, tá bom? Então, eu vou seguindo. Se vocês tiverem algum tipo de problema de áudio, tá? Vocês podem falar para a gente que a gente vai, obviamente, aqui viabilizar ou entender qual foi o erro, tá bom? Vamos lá. O nosso curso, então, é sobre sala de vacina, que engloba alguns temas importantíssimos sobre imunização, tá bom? Quem que é a nossa equipe de vacinação no município de Campo Grande?
Nós temos uma hierarquia específica de gestão também, nós vamos entender, tá? Vou demonstrar para vocês aqui como é que funciona esse fluxo de informação e o fluxo de atendimento. E lá na CESAL, hoje, a nossa equipe são essas pessoas aqui, tá? Hoje a gente tem como a técnica de enfermagem que dá um suporte bastante importante para a gente, que é a Sunamita, tá? Ela atua na prática também, na época específica, no primeiro semestre dos anos, né, todos os anos, com a aplicação de um medicamento muito importante que é chamado Palivizumab, tá? Que tem seus critérios específicos dentro da rede para serem administrados em recém-nascidos, ok? Que tem ali algumas indicações específicas. Quem faz toda essa gestão, quem faz o gesto, quem conhece as mãezinhas, quem faz o controle, tá? É a Sunamita. E a gente também está ali sempre fazendo esse apoio. Ela já vem fazendo isso há anos e tem esse processo todo organizado, tá bom? Temos também ali nossa equipe, lá na CESAL, Bleiberg. Bleiberg, ele é um profissional administrativo, mas que tem um conhecimento imenso de vacinas, tá? Ele está na área de imunização, nesse setor de imunização, há muito tempo. E ele tem um conhecimento muito importante sobre gestão, sobre dados, tá? Sobre indicadores, sobre estratégias. Então, a gente é bastante feliz porque a gente consegue trocar muita informação importante e gerar muitas ferramentas importantes para que a gente consiga fazer a gestão e correr atrás também de alguns indicadores, tá bom? Os 3 demais aqui são servidores novos, tá? Na rede. A Ananda é uma enfermeira, tá? Ela entrou na mesma chamada que eu, né? Nós entramos aqui no finalzinho de maio, tá? Na prefeitura, na rede, né? A Ananda é enfermeira, eu sou enfermeiro, e o Carlos Bassani, ele é técnico de enfermagem na rede, mas ele também, por formação, ele é enfermeiro, tá? Bom, essa é a nossa equipe que a gente atua fazendo todas essas ações específicas e articulações com vocês. Alguns de vocês, dentro de uma sala de vacina, às vezes a gente faz uma troca de informações direto, tá? Durante o curso vocês vão entender toda a ação e toda a gestão, e nesse sentido vocês vão compreender o nosso nível de trabalho. Nós fazemos um trabalho que é complementar ao trabalho de vocês, nas pontas. Se não existir uma sala de vacina funcionando, o nosso trabalho ele não consegue ser executado de maneira adequada, tá? Por quê? Porque eu não tenho esse feeling com vocês de contato nos cursos, nas nossas visitas, nas nossas auditorias internas, sim, a gente faz também, inclusive nas particulares, tá? Nós não temos esse contato para esclarecer dúvidas, então, quando não existe uma sala de vacina funcionante, a gente acaba não oferecendo um serviço de imunização à população, tá bom? Então, nós temos níveis dentro da rede municipal de saúde para executar todo esse serviço. A gente vai entender sobre essa articulação, tá bom? Sobre essa fotinha aqui é o seguinte, quem é um pouquinho mais velho como eu, até a barba já é branca, vai lembrar da pistolinha, né? O Programa Nacional de Imunização, ele é excelente. Nós, estando no SUS, a gente segue todas as regras do Programa Nacional de Imunizações e todas as regras que eu digo não são só de notas técnicas, são regras técnicas específicas mesmo, em relação à dosagem, em relação ao local de aplicação de vacinas, em relação, por exemplo, a medicamentos específicos, tá? Vacinas novas que entram, tá bom? E quando a gente fala de imunização e de vacinação, a gente inclui também os imunobiológicos especiais, tá? Que entram soros, entram as imunoglobulinas, tá? Que não estão disponíveis em todas as salas de vacina. Então, tem toda uma estrutura específica para ofertar à população os imunobiológicos e vacinas de maneira bem específica, tá bom? Então, tudo leva em conta também uma articulação logística, tá? Essa articulação logística é o suprimento mesmo que o Ministério da Saúde repassa para o Estado e que repassa para a gente, tá? Para a gente poder repassar para vocês nas salas de vacina. Então, a gente tem todo um processo histórico dentro do Programa Nacional de Imunizações, isso é importante. Dentro da sala de vacina, a gente tem um papel importantíssimo para gerar uma proteção da população. A gente trabalha junto com um elo específico com a área de doenças imunopreveníveis. O que a gente faz é um papel importantíssimo para gerar imunidade das pessoas. E esse papel
ele é um papel importantíssimo dentro do SUS. A gente conseguindo fazer o nosso papel, né, entendendo a dinâmica de trabalho, entendendo as dificuldades também, porque a gente também tem que levar em consideração isso, é claro, tá? A gente não pode ficar cego ou alheio a isso, né? E também, obviamente, executando conforme as rotinas adequadas, a gente consegue tratar aí, desenvolver várias ações, até mesmo para erradicar uma doença no país, tá? Então, a gente acaba contribuindo com muitos fatores sobre isso, por exemplo. Bom, vamos lá. Quais são os objetivos do curso? Para que fazer curso de vacina, Evandro? Primeiro, o seguinte, tem vários objetivos. O primeiro, diminuir perda de vacina, tá? A partir do conhecimento, a gente consegue entender o grau de importância e entender como fazer o manejo dos medicamentos. Isso é importantíssimo, desses imunobiológicos, tá? E quando a gente sabe como é que se faz o manejo, eu não tenho perda de vacina por erro humano, tá? Por descuido, por esquecimento. Porque quem vai atuar na sala de vacina, ele consegue entender o grau de importância e, opa, eu estou ali como responsável, então eu tenho que retirar as vacinas da caixa e colocar na geladeira, se for geladeira, ou na câmara fria, se for câmara fria, antes de ir embora e fechar a sala de vacina, tá? Pode ser simples demais para algumas pessoas, mas isso é uma conduta simples também, e com o curso a gente consegue atingir esse objetivo, diminuir perdas, conhecer também estratégias para soluções de problemas, tá? Prevenir situações de risco, e aí a gente tem uma atuação importante também relacionada, por exemplo, às questões de estratégia como campanhas, tá? E a gente precisa, quando eu falo a gente, não é o Evandro, é Campo Grande. Todos precisam se unir para a gente conseguir executar atuações na sala de vacina de maneira expressiva para atingir cobertura vacinal, por exemplo, tá? Então, eu só vou conseguir prevenir situações de risco quando eu faço as minhas ações e quando, obviamente, todos os atores envolvidos fazem também as suas ações, tá? O que mais de objetivos? Alinhar estratégias para atuar nas campanhas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. Nós estamos vivendo hoje, tá, 11 de novembro, a prorrogação de uma campanha contra a poliomielite e a campanha de multivacinação para crianças menores de 1 ano até menores de 15 anos. Outra, nós estamos vivenciando ainda hoje, tá, 11 de novembro, a prorrogação de uma campanha do sarampo, indiscriminada para pessoas de 20 a 49 anos, tá? Eu vou mostrar alguns indicadores da campanha de sarampo, vocês vão ficar de cabelo em pé, porque a gente não, de pólio e multi, e vocês já vão ficar de cabelo em pé, porque infelizmente a gente está tendo uma baixa procura, tá? E nessa baixa procura, às vezes até mesmo quando eu tenho uma procura, o atendimento em si na sala de vacina, em alguns casos, infelizmente, deixa a desejar e acaba levando uma orientação errada à população, tá bom? E aí, obviamente, a gente perde uma grande oportunidade, tá? Anotem isso. Na sala de vacina, a gente não pode perder oportunidade, tá? De vacinar a população, principalmente nesse período que a gente está vivendo, né? Outro objetivo, auxiliar também na garantia de qualidade da vacina ofertada. Uma vez que o vacinador, uma vez que o enfermeiro responsável, a enfermeira responsável pela sala de vacina, uma vez que o distrito tenha todo o conhecimento necessário sobre a rede de frio e sobre a atuação na sala de vacina, nós vamos ter pessoas... Parece que eles não estão vendo a tela compartilhada. Não estão vendo? É, 3 pessoas aqui falaram que não estão vendo. Vamos dar uma olhadinha, porque para mim está aparecendo. Às vezes eles é que mexerem alguma coisa, né? Pode ser. Espera aí, pessoal. Tem alguém falando que não está conseguindo ver... Tem que ir nos 3 pontinhos... a tela compartilhada. E colocar o layout da tela compartilhada. Vocês estão... Eu estou na tela aqui... Tá, eu estou na tela aqui do Meet, tá? O que vocês vão fazer? Tá conseguindo visualizar isso? Tá, né? Vocês vão aqui embaixo, ó. Mais opções dos 3 pontinhos, tá? Para quem não está vendo os slides ali. Clica aqui, tá? E você pode colocar em alterar layout ou tela cheia, tá bom?
altera o layout ou tela cheia. E aí vocês vão conseguir visualizar, tá? Igual a escola de governo está mostrando ali. Ok? Então, ó, vamos lá. Ou clica em tela cheia, ou clica aqui em alterar layout e você coloca aqui em destaque. Aí a nossa tela vai aparecer bem grandinha aí para você, tá? Vou voltar aqui. Vamos lá. Vou voltar no slide aqui. Voltou? Vamos lá então. Beleza? Então, esse conhecimento da sala de vacina, sobre imunização... Oi? Eu ia mostrar como é que fazia e ficou pequenininho, se fosse um celular. É estranho. Eu não mudei o meu aqui. Virou de lado. Agora... Alguma coisa que você não, faz aquilo ali é... Não, é que você está vendo da Juliette. A Juliette está... a Juliette está compartilhando a tela dela ali. Tá? Não, é só parar de... Ô, Juliette, só fecha o seu vídeo, tá bom? Ou você está compartilhando uma tela aí. Isso. Beleza. Tá? Vamos lá. E aí pode atrapalhar. Se alguém estiver compartilhando a tela, vai atrapalhar aqui, tá bom? Porque aí vai sobrepor as telas. Voltou o slide? Não. Tem mais gente compartilhando o que você estava fazendo. Ensinar como fazer, explicaram nas curiosidades lá. Ah, sim, não, mas estranho. Pronto, pessoal, vamos lá? Ana Carla, deu certo? Sai e entra de novo então, Ana Carla. Você tá vendo meu rostinho aí, né? A minha tela aqui, ó. Tem alguém com seu login, no ramo de gestão, no seu e-mail de lá. Está apresentando também. Não sou eu. Você está nos dois e-mails? Não, estou logado em um lugar só. Aparece no login, tá? Não, mas deve ser do compartilhamento da tela. Ele gera 2 logins mesmo. Ali, duas... Mas porque, só que agora ele não tá aparecendo como antes. Peraí. É essa Juliette que ela está apresentando. Tá, vou mostrar a tela inteira de novo aqui. Olha lá. Agora foi, então. Agora voltou, né? Tá. Vamos lá. Então, esse conhecimento específico, como a gente estava falando, sobre a sala de vacina, sobre a rede de frio que a gente vai trabalhar, sobre os eventos adversos, sobre o CRI, tá? Sobre os imunobiológicos especiais, ele vai auxiliar cada um de nós a garantir a qualidade na vacina ofertada à população, tá bom? A manutenção da temperatura vai ajudar, lavar as mãos vai ajudar, tá? Fazer a orientação adequada depois de fazer a vacina. Parece uma coisa absurda, mas infelizmente ainda temos pessoas que estão desatualizadas, tá? Que informam, mas não é uma desatualização em relação à orientação que foi dada. Que acabam informando para as mãezinhas e paizinhos fazerem compressa morna depois de vacina. Isso não existe, tá? A gente vai falar isso no curso também aqui. Isso não existe. A compressa tem que ser fria, tá bom? Compressa fria, tá? Logo depois dessa vacina. Algumas vacinas vão ter um incômodo, como a gente vai trabalhar, tá? Então, a gente precisa ter esse conhecimento para poder auxiliar nessa garantia de qualidade, fazer a aplicação correta, no local correto, na via de administração correta, tá? Eu não posso mudar a via, ok? Isso é muito importante. O que mais? Entender também como objetivo, entender a importância da rede de frio, atualizar também as rotinas e os protocolos de imunização, tá bom? Nós estamos passando por um processo de atualização do protocolo, do POP, tá? De sala de vacina, 07. Assim que ele sofrer essa atualização, por uma ampla discussão que a gente já está fazendo aí com os distritos, e vamos retomar agora, depois da campanha, tá? Nós vamos fazer a publicação deles e fazer a orientação de pessoas para fazer esse desenvolver de orientação e atualização com vocês nas salas de vacina, tá? Sobre um cronograma bem simples, o que a gente vai ver nesses dias? Hoje a gente está fazendo a primeira live, então, tem um fórum de apresentações e hoje a gente vai trabalhar conteúdo do módulo 1, tá? Lembra que você tem uma avaliação lá para fazer, que é o fórum de discussão de textos, hoje, tá? Ok? Estão abertos, todas as atividades estão abertas. Você pode começar a fazer todas, mas você não precisa fazer todas hoje,
tá? E nem precisa deixar para fazer todas no dia 19. Então, vá fazendo de pouco a pouco, tá? Para isso que você tem esse planejamento, para isso que a gente solicitou também essa liberação de vocês, lembrando daqueles detalhes que a gente já falou anteriormente, tá? Dos poréns a respeito da liberação de vocês. Amanhã a gente vai fazer a nossa segunda live, vamos continuar com o conteúdo do módulo 1 e vamos falar o módulo 2. Dia 16, módulo 3 e módulo 4, conteúdos específicos. No dia 17, módulo 5 e 6. E no quinto dia, que é o dia 18, nós vamos falar sobre o conteúdo do módulo 7 e 8, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar nesses conteúdos específicos do nosso programa. Hoje, vamos fazer a apresentação desse conteúdo, que é o que a gente está fazendo. Conceitos em imunobiologia, tá? Imunologia. Vamos falar de responsabilidade da sala de vacina e entrar também nas questões referentes à rede de frio, tá bom? E continuar aí na próxima live sobre rotinas, organização, manuseio dos imunobiológicos, equipamento da sala de vacina, procedimentos para administração de vacinas, orientações específicas para as caixas térmicas, tá? Para atividades extramuros, registros de vacinas, que são muito importantes, vocês vão entender o porquê. Vamos falar de sistemas de informação, vou mostrar também os sistemas aqui, como é que se faz esse lançamento. Rotinas de higienização e limpeza da sala de vacina também. Módulo 3, vamos falar de transporte imunobiológico, organização das caixas térmicas para transporte, tá? Módulo 4, vigilância das doenças preveníveis com vacina. Vamos falar de várias doenças aqui, das doenças imunopreveníveis. Especificações das vacinas do calendário vacinal, então a gente vai falar do calendário, contraindicações e situações especiais para as vacinas. No módulo 5, nós vamos falar sobre solicitação de vacinas, sensibilidade e variação de temperatura, situações de emergência que podem acontecer na unidade, tá? E aí, o que a gente vai tomar como providência ou ação. Cuidados com as vacinas que apresentem desvio de qualidade. Módulo 6, nós vamos falar sobre cuidados gerais dos eventos adversos pós-vacinação. Definição de casos de notificação e investigação de evento adverso, ok? Condutas diante desses eventos adversos, o que a unidade vai fazer. Lá no módulo 7 a gente vai falar sobre o CRI, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, e orientações específicas para os gestos, tá bom? E no módulo 8 a gente vai falar sobre os calendários em si, a atualização dos calendários conforme o PNI, a gente vai entender como é que funciona essa lógica, e vamos falar sobre os calendários, tá? Então, nós vamos trabalhando esse conteúdo, dividimos eles dessa forma, que fica uma forma didática para todo mundo compreender e evoluindo no processo do conhecimento aqui do curso, tá? Evandro, essas informações todas do curso vão sair da onde? Vão sair da sua cabeça? Não. Ah, então você está colocando a sua interpretação? Não, tá? Não tem nada de achismo aqui, ok? Então, a gente está pegando as informações dos manuais vigentes do Ministério da Saúde, ok? Relacionados à imunização. Então, eu tenho o manual da Rede Frio, tá? Tenho o manual de normas técnicas de profilaxia da raiva, tá bom? Ele é de 2014, mas tem uma nota técnica mais recente, que a gente vai falar disso também. Existe o manual de Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, que é do CRIE, tá? Então, tudo que está relacionado a essa questão dos imunos especiais estão nesse manual. É o manual mais atualizado que a gente tem no Ministério da Saúde, tá bom? E existe o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação. Esse manual, ele é de 2014, tá? Ele não sofreu nenhuma atualização até agora, então é o manual vigente. Porém, tem algumas orientações ali que a gente sabe, né, que é 2014, a gente está em 2020, quase 2021, a gente sabe que algumas questões já estão desatualizadas, tá bom? Pela prática profissional. Então, nesse sentido, a gente vai trabalhar os conteúdos vigentes. Por que a gente sempre faz esse curso? E ano que vem vai ter de novo, no outono vai ter de novo, no outono vai ter de novo, porque sempre muda alguma coisa. E nessa mudança a gente aproveita para relembrar informações, fazer alinhamentos estratégicos sobre os procedimentos específicos da Rede Municipal de Saúde de Campo Grande, tá? E também atualização dos manuais, tá bom? Vamos lá. Conteúdo específico, então. Comecem a anotar aí para quem gosta de anotar e faça a sua pergunta se ficar alguma dúvida. Sobre normas e procedimentos em imunização. A Prefeitura de Campo Grande, a CESAL de Campo Grande, tem uma normativa de 2018, está publicada em Diário Oficial, regra, tá bom? É regra, tá? Para todos cumprirem, tá? Ok? Resolução CESAL 378 de março de 2018. O que fala essa resolução, Evandro? Essa resolução trata sobre
a rotina do atendimento nas salas de vacina das unidades da Rede Municipal de Saúde, tá? REMUS. E ainda fala de mais algumas outras providências, tá? Nós temos também sobre normas e procedimentos o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão 07, que trata de organização e funcionamento da sala de vacina, tá bom? Ele é de agosto de 2017, é esse que a gente está atualizando, tá bem? Então, nós já fizemos nossas contribuições, ali esgotamos todas as ideias importantes para a atualização desse POP na equipe ali da imunização, já mandamos para os distritos e vamos retomar agora, findando a campanha, vamos retomar uma discussão técnica entre os distritos sobre a atualização desse POP, tá bom? Depois disso, vai para o comitê colegiado vai fazer essa avaliação, sugestão, alteração, a gente publica, vai para o Diário Oficial e aí vai estar valendo uma nova atualização, ok? Então, mesmo ele estando vencido, a gente segue ele como normativa, digamos assim, tá? O que mais? Nós temos também um procedimento operacional padrão a respeito da antirrábica, que também é antigo. É outro POP que a gente vem atualizando também, tá bom? Esse é de 2010, tá? 2011. Então, ele é bem desatualizado, mas na prática só mudam protocolos em si. Então, é um procedimento bem tranquilo, tá? Vamos lá. Então, todos esses aqui estão em revisão. Depois que a gente atualizar esse POP, a gente vai atualizar essa resolução 378 também. Ok? Mas é a legislação que nós temos vigente dentro da Rede Municipal de Saúde da Prefeitura de Campo Grande, tá? Vamos lá. Um conteúdo específico para a gente aqui, que são as condições de vida. Por que a gente faz imunização, tá? Por que a imunização é importante? Quando a gente fala de condições de vida da população e condições de saúde, a gente tem que entender que é importante alinhar estratégias para a gente poder atuar nas campanhas que vão ser sempre sugeridas e desenvolvidas e implantadas pelo Ministério da Saúde. Tá bom? Auxilia também, a nossa ação auxilia na garantia de qualidade da vacina ofertada à população, tá? É importante a gente manter essa articulação toda, porque é muito provável que venha uma vacina do coronavírus, tá? A gente não sabe quando, tá bom? Mas quando vier, a gente vai ter toda uma articulação específica, passar para vocês orientações específicas de como vai ser, quem vai receber, quem não vai receber, se for de grupo de risco ou não, a gente também não sabe, porque não tem nenhuma normativa disso. Mas quando existir, a gente vai entender que existe toda uma dinâmica específica para que essa vacina chegue até você na sala de vacina, tá? Quando a gente fala de condições de vida e condições de saúde, a gente tem que lembrar lá da lei do SUS, da lei 8080, que você já estudou para passar no concurso aqui da prefeitura, né? Se você é novo, se você é antigo, é a mesma coisa. A lei 8080, ela trata dos condicionantes e determinantes de saúde, tá? E a gente tem um modelo específico, que é o modelo de Dalton-Whitehead, que é muito específico para demonstrar, muito prático para a gente compreender como que é esse envolvimento desses condicionantes e determinantes da saúde, tá? Então, no modelo, de maneira bem prática para a gente compreender, a gente tem literalmente o indivíduo, tá? O indivíduo no centro, tá bom? Desses condicionantes e determinantes. Ele tem os seus fatores específicos, tá? De idade, sexo, fatores hereditários, por exemplo, que são individuais. E isso denota também o estilo de vida. Então, Evandro, o estilo de vida é um fator condicionante determinante para doenças, para desenvolvimento de doenças? Sim, tá? Sim, ok? Mais amplo, de maneira mais ampla, a gente tem as redes sociais e comunitárias. Então, esse estilo de vida, dependendo da comunidade, vai refletir nesse processo. De maneira mais distante do indivíduo, a gente tem as condições de vida dele, tá? E as condições de trabalho, que também influenciam nessa questão de desenvolvimento do adoecimento. Exemplo, o desemprego, a água e esgoto. Se a água não for tratada, a gente já sabe que a água contaminada transmite doenças. Se o esgoto não for encanado, a mesma lógica, tá? Quando a gente fala de água e esgoto, aqui a gente pensa muito amplo, né? Nossa, eu moro numa casa que tem 1, 2 banheiros, né? Tem gente em Campo Grande, tem famílias em Campo Grande que moram em lugares que não tem banheiro. Tá? E aí, como é que vai ser a saúde, esse condicionante influenciando essa população? Tá? Os serviços sociais relacionados à saúde também são importantes.
A habitação, o tipo de habitação também é importante. A população ou produção agrícola de alimentos também tem o seu fator importante, que o SUS ele está envolto em todo esse processo da cadeia produtiva também. A educação dessa população e dos profissionais também tem uma relação direta como um condicionante determinante de saúde. O ambiente de trabalho também ele tem um fator importante sobre isso, principalmente aí as questões das doenças mentais, doenças psicológicas, psiquiátricas, tá? E de maneira mais distante desse indivíduo, mas que continuam sendo fatores condicionantes e determinantes ao adoecimento, a gente tem as condições socioeconômicas de uma população, a gente tem os fatores culturais e a gente tem os fatores ambientais gerais. Então, quando você vai aplicar uma vacina, independente qual seja, você tem que lembrar sempre e compreender que você está fazendo, ofertando uma vacina, prestando o seu atendimento com qualidade, presteza, segurança e ética lá no atendimento, você tem que entender que você está gerando um impacto gigante, tá? No sistema imune daquela pessoa, tá bom? E que vai gerar um impacto gigante de proteção para ela quanto uma doença imunoprevenível que vai impactar nela lá naquela comunidade onde ela está vivendo. Então, independente de onde ela tem a sua moradia, local de trabalho, conhecimento sobre saúde ou vacinas, tá? Se ela é empregada ou desempregada, qual é o estilo de vida dela, quando você faz a sua atuação dentro da sala de vacina, e todos nós, nesse elo de logística e de gestão, conseguimos também fazer as nossas ações articuladas, tá? A gente consegue levar uma proteção importantíssima lá para a população, tá bom? E isso é um fator importantíssimo. Então, não é simplesmente fazer uma vacina e acabou. Não. Essa vacina vai gerar um impacto importantíssimo naquela comunidade, tá? E é nesse tipo de situação que a gente fala, tá bom? Então, a gente tem população fragilizada, existe favela em Campo Grande, tá bom? Existe população que, mesmo estando em bairros, né, que teoricamente não são bairros, né, de favelas, a gente tem, por exemplo, famílias fazendo ocupação de prédios vazios, de moradias, de casas, tá? E lá ele não vai ter luz elétrica, lá ele não vai ter água encanada, tá bom? E aí é óbvio, as condições de vida vão influenciar naquelas condições de saúde. E o nosso papel vai ajudar muito a desenvolver a imunidade contra algumas doenças imunopreveníveis, porque essa população aqui, ela vai ter mais exposição, ela está em situação de risco muito maior do que eu e você, tá bom? E uma grande parcela da população. Então, o enfoque na imunização, ele tem que ser um enfoque de risco, tá? Então, eu tenho que avaliar também essas situações. E nas estratégias, quando a gente pensa nas estratégias para executar alguma questão importante de vacinação, a gente também leva em consideração essas questões de risco, tá bom? Então, quando a gente fala em risco, eu quero que você entenda que risco, ou uma situação de risco, é a maior probabilidade, é uma situação onde acontece a maior probabilidade de um indivíduo sofrer um dano à saúde no futuro. Se você não lava a mão, você, quando eu falo, é o vacinador, tá bem? Não entenda como você. Mas se o vacinador não lava as mãos para fazer uma vacina, ele está contaminando o procedimento. Então, ele está gerando uma situação de risco que pode gerar um dano futuro àquele indivíduo usuário. Se eu não armazeno, ou acondiciono, ou transporto as vacinas de maneira adequada, com rigor na temperatura, na higiene, no transporte, tá? Se eu não sigo esse rigor na rede de frio, eu estou gerando, tá bom? Quem está cometendo isso está gerando uma situação de risco para gerar um dano àquele usuário que vai receber aquela vacina, tá bem? Então, por isso que é importante esse papel todo de cada um de nós, cada um de vocês, dentro das salas de vacina. E os fatores de risco, eles são características ou circunstâncias, que podem ser pessoais, podem ser ambientais, podem ser sociais, de um indivíduo ou de um grupo, tá, populacional, que associado com o aumento dessa possibilidade de sofrer danos à saúde, pode gerar uma condição bem complexa para a população. Exemplo, o que estamos tendo
atualmente com a cobertura vacinal. Tá bem? Então, fatores de risco e essas situações de risco, tá todo mundo com medo do Covid. Então, tem gente que não quer ir à unidade de saúde por medo, tá? Acontece isso? Sim, acontece, tá bom? Então, isso é um fator que a gente tem que pensar em estratégias para melhorar o acesso. Já existe toda uma logística, como você já está na unidade, já sabe. Já existe uma dinâmica de trabalho, todo mundo está bem ali ciente sobre os protocolos a seguir, e é óbvio que a gente também tem que pensar nessas estratégias para ir melhorando sempre, tá bom? Exemplos de risco que existem de maneira geral. Risco biológico, tá? Em certos grupos etários, por exemplo, gestante, recém-nascido, idoso, entre outros. Então, a gente tem riscos biológicos maiores, onde favorece que essa população esteja mais, tá, exposta a algumas situações em que ela pode desenvolver algum adoecimento por alguma doença prevenível por vacina, tá? Risco ambiental, como, por exemplo, abastecimento de água, tratamento inadequado da água, a falta de adequada disposição, por exemplo, de esgoto, não tem esgoto encanado, não tem esgoto tratado, tá? O uso de agrotóxico lá na alimentação pode gerar um impacto ambiental que pode trazer um impacto ali nas condições de vida e saúde. O risco também relacionado ao comportamento e estilo de vida, alimentação inadequada, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, falta de exercícios físicos. Então, ele vai gerar um condicionante para o adoecimento. O indivíduo, né, usuário de drogas, ele, como todo mundo aqui já sabe, ele vai literalmente a cada vez mais entrando profundamente nessa vida de drogas e ele acaba se desvencilhando das condições de vida e de saúde. Nesse sentido, ele começa a ficar mais exposto, tá? Ele fica mais exposto a doenças. E aí a gente tem aqueles casos das doenças transmissíveis por injetáveis, né? Compartilhamento de seringas, por exemplo. Tuberculose também envolta nesses processos, tá? Vamos lá. Bom, temos também exemplos de risco relacionado à atenção à saúde em si. Baixa qualidade na atenção à saúde, cobertura ineficiente, que é o que a gente está vivenciando, infelizmente. Falta de medicamentos, que não é o nosso caso. Falta de vacina, que não é o nosso caso. Não estão faltando vacinas para a gente poder atender a população, tá? E é importante que você, na ponta, entenda que existe um fluxo de abastecimento das unidades. E isso a população tem que saber. Ela tem que saber que aquela unidade que ela mora ali próxima, toda segunda-feira recebe vacina, toda terça-feira recebe vacina, tá? Porque se ela for na sexta, acabou tal vacina. Venha na segunda, porque segunda eu vou receber mais dose, ou venha na terça, eu vou ter mais dose, eu consigo fazer todas as vacinas ao mesmo tempo, tá? Para essa faixa etária. Ao invés de fazer uma hoje, eu tenho que reagendar você para depois, tá? Então ela não perde essa dinâmica. E o elo que você tem, literalmente, tá, com o familiar, com o responsável, tá bom? Mas também lembrando que em determinadas situações a gente não vai perder as oportunidades, tá? Risco também relacionado aos fatores socioculturais, então deficiência na educação, infelizmente a gente tem, tá? O vacinador, ele acaba fazendo um apoio também importante, de orientação, de orientador, ele acaba ouvindo também críticas, tá? Isso é importante, e a gente tem que levar em consideração todos esses fatores. A gente tem, às vezes, deficiência em segurança, isso é importante, então a gente tem que prever esses processos, então envolve também fatores socioculturais que podem influenciar no adoecimento, a falta de moradia, habitação precária, quantidade, qualidade também de transporte público, também a gente tem que pensar nisso, tá? A hora que a gente for passar alguma orientação para a população, tá bom? Porque essa população, esse usuário, ele é uma pessoa que está ali precisando por conta daquela condição específica, tá? Então, se ele está precisando, é óbvio que a gente tem que ajudar, que a gente está aqui como ferramenta para fazer, obviamente, a imunização quando ele entra nos critérios do Programa Nacional de Imunização, tá? Se ele não entrar no critério do calendário, é uma situação especial, então ele entra no critério do CRIE. Então, nosso papel na sala de vacina é encaminhar para o CRIE, tá? Que não é complexo, não é difícil, tá bom? É bem simples, a gente vai falar disso mais para frente, tá? Risco relacionado a fatores econômicos, então a baixa renda, o desemprego. Então, a gente tem que observar também a nossa população do entorno. Você já sabe, na unidade onde você atua, que existe uma população fragilizada ou não,
tá? Se existe alguma população carente ou não, tá bom? E nesse sentido, as suas ações de busca ativa, de orientação, de solicitação de informação à gestão, ao enfermeiro, enfermeira da unidade, ao enfermeiro, enfermeira da equipe de agentes comunitários, por exemplo, para buscar mais informação, fazer busca ativa, tem que ser pensado, tá bom? Então, a identificação de risco, tá? Ela deve ser sempre feita utilizando a seguinte pergunta, quando eu vou pensar na situação de risco. O que pode dar errado? Se der errado, quais são as consequências? Tá? Então, para aquelas identificações de possíveis riscos, eu tenho que pensar nisso no futuro. Não lavar a mão, que é fazer um procedimento errado, ou eu contaminar um procedimento, deu errado o procedimento. Quais são as consequências? Estou gerando, assim, uma situação de risco? Tá? Então, se eu estou gerando uma situação de risco, eu tenho que repensar o meu processo de trabalho. Tá bom? E por isso que a gente está sempre acompanhando todos esses processos de trabalho. Tá? Exemplos, então, de risco ainda. O risco relacionado a fatores econômicos, né? Que envolvem todos esses fatores que a gente está dizendo aqui. Tá bom? Vamos lá. Vamos abordar alguns conceitos aqui em imunologia. Bom, quando a gente fala de imunidade, a gente tem que pensar que a imunologia, de uma maneira geral, é uma área, tá? É uma disciplina que denota, tá? Como se fosse uma faculdade, digamos assim, que denota o estudo específico da imunidade em nós, seres humanos, tá? E aí vem a importância da vacina, porque ela gera esse processo de imunidade. Então, o nosso sistema imune, ele atua, né, de duas grandes maneiras, tá? Após a exposição a esse agente, tá bom? Agente infeccioso de maneira geral. Então, se ele entrou em contato com um vírus, com uma bactéria no ambiente, tá? Ou se ele entrou em contato com um vírus ou uma bactéria, literalmente por conta de uma vacina, são situações diferentes. Ok? Então, existem duas grandes maneiras, tá? A imunidade natural ou a imunidade adquirida, tá bom? Então, a gente tem uma resposta natural, inata ou inespecífica, tá? Que envolve uma reação que pode levar de minutos a horas, gera um processo lá dos nossos macrófagos que vão fazer fagocitose e também do desencadeamento de outros mecanismos do nosso sistema imune que já estão presentes no organismo antes da infecção, tá bem? Anticorpos, por exemplo. Então, eu tenho um processo de resposta natural, tá? A resposta adquirida, adaptativa ou específica, ela é um tipo de resposta muito mais lenta no meu corpo. Leva de dias até semanas para desenvolver com eficácia. E, obviamente, reflete uma reação imune específica, vai ser específica contra aquele vírus específico, da hepatite A, especificamente contra o vírus da hepatite B, contra o sarampo, contra a rubéola, tá? E gera o processo de produção de anticorpos específicos para uma determinada situação. Exemplo do sarampo, tá? Então, quando você sempre pensar em imunidade, pensa no seguinte: dois tipos. O primeiro tipo, imunidade ativa, que tem um subtipo que pode ser natural, exemplo, o indivíduo que entrou em contato com o vírus, a bactéria, protozoário, fungo e desenvolveu uma doença, ok? Ok? Então, ativa, natural, e ativa artificial, que a gente consegue gerar imunidade a partir da vacina. A pessoa não fica doente, tá? Não é possível uma pessoa ficar doente tomando uma vacina, tá bom? É importante que você saiba disso para poder replicar isso para o usuário, tá? Eu não tomo essa vacina da gripe aí, porque todo ano que eu tomo eu fico gripado. Não tem nada a ver, tá? A resposta, vai existir uma resposta? Vai. Essa resposta vai ser exacerbada a ponto de ele ficar doente? Não. Tá bom? Ok? Então, isso é imunidade ativa. A imunidade passiva, tá? Também pode ser natural ou artificial. Ela pode ser natural quando acontece lá intraútero, transplacentária. O anticorpo está passando pelo sangue da mãe. Então, o anticorpo da mãe que está passando para o feto. Tá? Então, é passivo, porque o feto está recebendo. Ok? Um exemplo bem importante. E ele também pode ser passivo quando o indivíduo fica doente, a ponto de se contaminar, por exemplo, com um risco muito alto para hepatite B, ou com um contaminante, por exemplo, muito alto, né, específico da raiva.
E aí ele precisa tomar um soro que já tem o anticorpo específico para isso. Então ele está recebendo o anticorpo num soro, numa imunoglobulina. Pra você entender essa dinâmica. E nesse caso, o indivíduo vai ter imunidade passiva. Evan, tem diferença entre ativa e passiva? Sim, como a gente já falou anteriormente. Tá? A passiva, ela praticamente não vai ser para a vida toda. Principalmente a artificial, ela vai ser para alguns meses. A ativa não. A ativa vai ser para anos de imunidade. Então, quando a gente consegue gerar imunidade a partir da vacina, que é de forma artificial, a pessoa, olha o benefício, a pessoa não fica doente, tá? Ela desenvolve a imunidade de maneira importante, que esse anticorpo gerado, que vai levar algumas semanas, alguns dias para gerar esse anticorpo gerado vai levar a imunidade para essa pessoa há muito tempo, praticamente anos. Tá bom? E aí, é óbvio, tem vacina que eu preciso de mais doses, tem vacina que eu preciso de menos doses para gerar essa imunidade, que é o que a gente vai falar ao longo do curso, tá? Então, via de regra, a imunidade ativa, ela produz anticorpos, exemplo, anticorpo IgM, né, as imunoglobulinas, e IgG, tá, que vai dar um fator duradouro, né, de imunização. As vacinas como antígenos, resposta imunológica primária, as células de memória vão gerar esse processo dentro do indivíduo, no processo de imunidade, garantindo essa imunidade ativa. E na imunidade passiva, o indivíduo recebe anticorpo pronto, tá? Porém, ela é imediata, mas ela é transitória, tá? Ela não é permanente para a vida inteira, tá bom? Fatores que podem influenciar nessa resposta imune do corpo. Existem? Sim, tá? Idade. A idade pode ser um fator. Gestação, amamentação, reação anafilática, paciente imunodeprimido, uso de antitérmico profilático, tá? Aquelas pessoas que gostam de orientar, não, dá uma dipirona para sua criancinha e traz ela para vacinar, tá? Dá um paracetamol para sua criancinha e traz ela para vacinar, tá? Então, dependendo das situações, com certeza, eu posso interferir na resposta imune por essa simples desorientação. Porque não é orientação, né? É uma desorientação, orientação errada, tá? Então, vamos lá. Idade. No primeiro ano de vida, o sistema imunológico ele ainda está em desenvolvimento, tá? Então, para crianças menores de 1 ano, algumas vacinas, devido à composição, vão ser necessárias mais doses para a gente administrar. Exemplo da VIP, da poliomielite, 3 doses. Dose 1, dose 2, dose 3. Depois ele entra no esqueminha da VOP, da oral, não é? Então a idade é um fator que influencia. A gestação, as gestantes elas não devem receber, por exemplo, as vacinas vivas, porque existe aí a possibilidade da passagem do antígeno vivo, atenuado, mas vivo, para o feto, e causar alguma alteração de má formação. Ok? Então, a gestante, ela não deve receber vacinas vivas, tá bom? De vírus vivo, ok? Porque pode causar, sim, uma má formação congênita, tá? Pode causar o aborto, pode causar trabalho de parto prematuro, ok? Ah, Evandro, tem exceção? Tem, vão ter exceções. Vão ter exceções onde a pessoa gestante, ela não tem outra alternativa. Se ela não tiver outra alternativa, o próprio manual, os próprios manuais, eles preveem isso, tá? Mas aí é notinha de rodapé, como a gente fala, tá? Então, são casos específicos, casos raros, tá? São exceções, ok? Então, via de regra, gestante não recebe, tá? Vacina viral. A amamentação, de modo geral, não há contraindicação da aplicação de vacinas vivas para mães que estejam amamentando, tá? Porque não foi observado nenhum evento adverso associado à passagem desses vírus para o recém-nascido. Então, anota aí. A amamentação é um fator que pode influenciar a não vacinar? Não, não é. Tá? Tá amamentando? Ah, então você pode receber sim, mãezinha, sua vacina, tá? Sem problema. Reação anafilática. Alguns indivíduos eles poderão apresentar uma reação anafilática a alguns componentes da vacina, tá bom? Alguns componentes. E aí a reação, ela ocorre nas primeiras 2 horas após a aplicação, geralmente. Apresenta-se como? Quais são os sinais e sintomas para identificar? Urticária, sibilo, laringoespasmo, edema de lábio, tá?
que podem evoluir para hipotensão e choque anafilático. São situações raras, porque é um efeito, é uma reação anafilática a algum componente, tá? Pacientes imunodeprimidos, devido, por exemplo, a neoplasias ou tratamento com quimioterapia ou radioterapia, corticoide em dose muito elevada, tá? HIV, paciente portador de HIV, AIDS, eles devem ser avaliados caso a caso para receber a administração desses imunobiológicos, tá bom? Ok? Então aí a gente tem o CTA, por exemplo, que faz essa avaliação específica, tá? Em alguns casos específicos aqui, por exemplo, do HIV, ok? A gente tem o CRI para fazer algumas avaliações também específicas, então a gente tem todo um suporte. Ah, então eu não vou fazer a vacina na unidade. Em algumas situações, não. Em algumas situações, então, você vai encaminhar o usuário para um outro serviço especializado, ok? O uso de antitérmico profilático. Em alguns estudos, observou-se que algumas crianças que receberam paracetamol profilático, elas apresentaram uma redução dos títulos de anticorpos. O que significa? Crianças tomaram antitérmico, paracetamol antes de fazer a vacina, tá? Antes de fazer a vacina, ou próximo da vacinação, no mesmo dia da vacinação, a resposta imunológica dessa criança para produzir anticorpos, tá? Houve uma falha, então houve uma redução na produção de anticorpos, ok? Para essas vacinas administradas. Então, pode influenciar? Pode influenciar, sim, tá? Então, isso é uma questão que a gente não vai recomendar sempre. É óbvio que para algumas situações, como a gente vai falar de respostas das questões que vão estar relacionadas à vacina e orientações pós-vacina, a gente vai falar mais à frente, você vai sim, em algumas situações, orientar para procurar um médico, orientar a conversar com o médico, de acordo com a orientação do médico, então ele vai fazer literalmente o uso profilático, tá? Então, falamos aqui desses fatores relacionados. Fatores relacionados à vacina que interferem na resposta imune. Então, a gente tem a via de administração que pode interferir, que é um fator relacionado à vacina em si, ou à vacinação em si, tá? A dose errada pode interferir. O esquema de vacinação que não segue o protocolo do Programa Nacional de Imunização também é uma questão, tá bom? E o uso dos adjuvantes também pode ser um fator da vacina que interfere. Então, a via de administração é importante porque se eu tenho a recomendação de fazer uma dose via oral, eu não vou usar essa vacina para fazer IM. Se eu tenho a via de administração dessa vacina para fazer intramuscular, eu tenho que fazer intramuscular. Se eu tenho a via de administração subcutânea, eu tenho que fazer via subcutânea. Então, eu tenho que prezar pela técnica. Aqui no curso, a gente não vai ensinar ou falar sobre técnica. Olha, você faz assim, é subcutânea. Isso aí, você como profissional de enfermagem, já sabe. Você tem um certificado ou um diploma, tá? Ah, eu não tenho prática. Tranquilo. Vamos, então, relembrar o conteúdo aqui durante o curso. Mas, por conta do Covid, a gente também não consegue fazer essa prática específica, tá? Então, a prática, você tem que relembrar das técnicas específicas que você aprendeu no seu curso. Se você é novo na rede, por exemplo, ou é novo nessa área específica de remanejamento para a sala de vacina, e você nunca esteve em outra área, é lembrar das técnicas básicas. Eu tenho o tamanho da agulha adequado, a angulação adequada, que a gente vai citar mais para frente também, tá bom? A dose e o esquema de vacinação também são importantes. Então, de modo geral, as vacinas inativadas, elas precisam de mais doses. Por isso que eu tenho que seguir o esquema certinho. Se eu tenho intervalo entre doses de 30 dias, eu tenho que seguir. Se eu tenho intervalo de doses de 6 meses, eu tenho que seguir, tá? Porque é a partir dali que o esquema foi feito. É do Evandro isso? Não. É da equipe de imunização, da Sonamita do Bleiberg? Não. É do Programa Nacional de Imunização, que está acatando uma recomendação do fabricante. O fabricante fez uma pesquisa com aquela vacina, tá? E demonstrou que precisa de tantas doses e um intervalo específico entre as doses, tá? Então, o esquema de vacinação ele é muito importante para a gente seguir, tá bom? Ok? Então, isso vai contribuir no processo adequado de proteção para gerar imunidade, tá? Então, a gente tem um exemplo da vacina de hepatite B, tétano, difteria, tá? Das inativadas, enquanto outras vacinas, que são, por exemplo, as virais atenuadas, geralmente necessitam apenas de uma dose para fazer uma adequada proteção, gerar anticorpos. Sobre os adjuvantes presentes na composição, tá? A gente tem, por exemplo,
alguns adjuvantes de algumas vacinas que podem aumentar a resposta imune dos produtos que contêm micro-organismos inativados nos seus componentes, tá? Ou algum outro componente. Por exemplo, os toxoides tetânicos da DT, né? E o toxoide diftérico, tá bom? Da difteria. Desses adjuvantes, eles não são utilizados em vacinas, tá? Que contêm micro-organismos vivos, tá? Os sais de alumínio são os adjuvantes mais utilizados em vacinas de uso geral no humano. Então, se a pessoa já tem naturalmente uma alergia, uma anafilaxia, uma reação a algum componente à base de alumínio, não vai ser a vacina que vai trazer, né, o vírus, a bactéria que vai trazer uma resposta. Vai ser o alumínio que está trazendo uma resposta, tá bom? Uma reação anafilática, por exemplo, para a gente entender. Então, a maioria das reações estão relacionadas a adjuvantes, ok? Vamos lá. Sobre responsabilidades e atribuições, então, da equipe envolvida em imunização. Quem são os envolvidos na imunização? Nós temos aquela equipe que eu já apresentei lá no comecinho da live de hoje, que é aqui no serviço de imunização, nós, né, aqui em nível da CESAL. Nós temos a equipe que fica no distrito sanitário, tá bom? A equipe ali da vigilância, que é responsável também pela questão da imunização. Então, nós temos essas responsabilidades, tá? Aqui em nível da gestão da CESAL, distrito sanitário, e aí todos são envolvidos, não são somente os enfermeiros, técnicos e enfermeiras técnicas que estão a nível distrital, tá? Nos distritos. São também diretores do distrito, tá? Gerentes ali específicos, tá bom? Que são responsáveis por essa área, tem o seu nível de responsabilidade e atribuição, tá bom? E nós temos as unidades de saúde. Na unidade de saúde, não é só você que está na sala de vacina que tem sua responsabilidade. Você, vacinador, tem responsabilidade. Enfermeiro e enfermeira responsável pela sala e responsável pela equipe tem a responsabilidade. O gerente da unidade também tem a responsabilidade. Ok? Então, a gente tem toda uma série de atores para atuar nos seus níveis adequados de responsabilidade e atribuição para contribuir na oferta dessas vacinas, tá bom? O serviço de imunização, quais são as responsabilidades e atribuição? O que a gente faz, tá? A gente não somente distribui vacina, tá bom? O que a gente faz aqui em nível da CESAL? A gente faz gerenciamento dos imunobiológicos da rede toda, tá? Todo o processo de logística, todo o processo de acondicionamento, processo de compra a gente está envolvido, tá? A comprar insumo, comprar processos de equipamentos, tá? A gente acaba se envolvendo para poder dar celeridade no processo. Todo o processo de gerenciamento em relação à cadeia logística de pegar vacina no estado, acondicionar de maneira adequada na nossa câmara fria e distribuir para vocês, tá? Então, a gente também está envolvido nesse processo, nesse gerenciamento. A gente está envolvido também nos processos relacionados às capacitações e às outras ações para diminuir as perdas dos imunobiológicos, entender por que está perdendo, tá? E eu vou mostrar hoje números financeiros de quanto que a gente perde de vacina, tá bom? Conhecer estratégias também para solução de problemas, tá? Então, a gente acaba desenvolvendo várias estratégias para entender os problemas e também para resolver os problemas, ok? Prevenir situações de risco. Então, a gente acaba criando procedimentos, protocolos e ações e alinhando também com as pontas, distritos e salas de vacina para que a gente evite situações de risco, tá? Capacitação e suporte técnico dos profissionais de rotina e campanhas é o que a gente faz. Auxiliar na garantia da qualidade da vacina ofertada à população. Gerenciamento das unidades particulares também somos nós que fazemos, tá? E outras ações importantes é que nós atuamos nesse nível sempre em contato com outras áreas, com a área da atenção básica para fazer articulação, trabalho em conjunto. Nós recebemos notificações, ofícios externos, ofício do Ministério da Saúde, notas técnicas, em que o nosso papel é fazer a estratégia em cima do pedido e também, obviamente, fazer a devolução de informação e o repasse de informação para o distrito, que vai fazer esse repasse de informação para as salas de imunização. Os distritos, ele faz o gerenciamento de imunobiológico do distrito, em nível distrital. É o distrito que faz a distribuição dos imunobiológicos do distrito nas unidades alocadas no distrito. O suporte também e auxílio, né, na garantia de qualidade da vacina ofertada também é importante. Então, o suporte técnico à sala de vacina, quem vai fazer primeiro, antes da gente aqui no nível da CESAL, é o distrito sanitário. Responder uma dúvida sobre algum procedimento, sobre alguma dose, sobre algum esquema, sobre informações do calendário, é o distrito que vai fazer essa ação. Não conseguindo suprir essa demanda,
a gente também entra para fazer esse apoio, sem problema nenhum. A gente está aqui, todo mundo em conjunto, para fazer essa ação, tá? E as unidades? As unidades, como eu já falei, tem o gerente, que é responsável pela questão administrativa e a questão de insumo e operacionalização das unidades, e a gente tem o enfermeiro e técnico de enfermagem, que é responsável pela sala de vacina, tá? E aí é o seguinte, aí a gente volta lá na resolução 378 de 2018, tá? Resolução CESAL 378, que dispõe sobre a rotina de atendimento, tá? Na sala de vacina. E aqui é o seguinte, artigo 1º, os servidores em exercício nas salas de vacina compete, tá? São responsabilidades, são atribuições de quem está em exercício nas salas de vacina. Vamos lá, tá? Primeiro item aqui, tá? Verificar, antes de abrir a geladeira, a temperatura do termômetro digital, né? O de capela que eu coloquei ali, porque o de capela já está excluído por conta do mercúrio, então a gente não usa mais. Então, verificar antes de abrir a geladeira, a temperatura do termômetro digital e, né, a organização do refrigerador e refrigeradores anotando no mapa de controle diário de temperatura. Então, o que quer dizer isso? Quando você chegar na sala de vacina todos os dias, abrir a sala de vacina, a primeira coisa que você tem que fazer é, antes de abrir a porta da geladeira ou do refrigerador, anotar a temperatura que está aparecendo no visor, tá? Você pode ter uma geladeira ou você pode ter uma câmara fria, tá bom? Então, entenda o seguinte, nós estamos atuando aí, e as colegas que estavam antes da gente também na imunização, já vinham atuando também no processo de compra, para a gente adquirir câmaras frias, tá? Importantes, como essa aqui, ó, tá bom? Para a gente poder equipar a rede de maneira mais específica. Então, o processo de compra a gente já conseguiu, já foi a licitação, a gente já conseguiu esse processo todo, e para esse ano nós vamos conseguir 15 dessas aqui, além das 30 que a gente já tem espalhada por aí, nas unidades, tá? Qual é a diferença? A diferença é que essa câmara fria, tá? Ela tem bateria, então ela consegue manter a temperatura se acabar a energia, tá bom? Isso é uma diferença importantíssima. A segunda diferença, ela tem um controle de temperatura específico, digital, totalmente diferente de uma geladeira, tá? As geladeiras, elas não são mais recomendadas pelo Programa Nacional de Imunização para colocar vacina. São recomendadas colocar câmara fria. Então, esse ano a gente não consegue. Aí veio a eleição e tudo mais, a gente não consegue equipar todas as unidades. Mas é certeza que, acredito eu, que até o primeiro semestre do ano que vem, se tudo correr bem, tá? A gente vai conseguir equipar todas as unidades que estão com geladeira, que estão em caixa térmica. A gente conhece a realidade de cada um de vocês, tá? E as dificuldades, a gente conhece, a gente não está aqui também sem nenhum pensamento em relação à estratégia sobre essas ações, tá? Então, a gente também se preocupa com isso e a gente tem a esperança, né? Porque as coisas estão já encaminhadas, ainda no primeiro semestre do ano que vem, a gente equipar todas as salas de vacina com essas câmaras frias aqui. Tá bom? Equipar as que estão faltando, é claro. Ok? E a manutenção que a gente já vem fazendo para conseguirmos agilizar também a manutenção de algumas que estão estragadas. Tá? Bom, vamos lá. Segundo item, que é a responsabilidade do servidor que está na sala de vacina. Preparar a caixa térmica. Então, ele foi lá, anotou a temperatura. Aí, a segunda coisa que ele faz é abrir ali e preparar as caixas térmicas. Pega as Gelox, tá? Pega as Gelox e prepara as caixas térmicas. Aqui em Campo Grande, tá? A gente usa como prática 2 caixas de bancada, uma para bacterianas, outra para virais, tá bem? Uma para bacteriana, outra para virais. 2 caixas de bancada. Não é para tirar todas as vacinas da câmara fria ou da geladeira e colocar nessas caixas. Não, é só a vacina do uso diário, tá bom? 10 doses disso, 10 doses daquilo, 10 doses disso, 5 doses daquilo. E está ali, disponível na bancada, para eu não precisar ficar abrindo a porta da geladeira e da câmara fria toda hora, tá? Porque isso faz com que eu perca a eficácia da manutenção da temperatura lá dentro e possa perder vacina, tá bom? Então, preparar as caixas térmicas, a gente vai manter ainda, por enquanto, essa lógica aqui, até a gente conseguir ter uma dinâmica de trabalho com insumo e estrutura diferentes, para a gente poder conseguir, talvez, trabalhar com uma caixa só. Ainda vamos continuar nessa leva. 2 caixas de bancada, uma viral e uma bacteriana, ok? Vamos lá. Com gelo reciclável e termômetro de cabo extensor. Essa caixa tem que ter termômetro para a gente poder fazer essa monitorização.
Então, vamos preparar a caixa. Tá? Essa caixa térmica, ela tem termômetro, e eu vou colocar Gelox, vamos falar de como montar essa caixa mais para frente também, tá? Ainda nesse curso, para justamente eu acondicionar essa caixa de maneira adequada. Porque na hora que eu tirar a vacina do refrigerador ou da câmara fria, eu vou colocar dentro da caixa que já está na temperatura adequada, tá bom? Estou só tirando de um lugar de outro para eu fazer o uso diário, tá? E aí eu não tenho a perda da vacina. Não posso pegar um frasco de vacina e colocar em cima da bancada, tá? Porque ele vai alterar a temperatura e eu vou perder aquela vacina. Item 3. Realizar, enquanto aguarda a ambientação das bobinas recicláveis, limpeza concorrente e organização da sala, verificação dos impressos e manuais técnicos e operacionais, verificar o prazo de validade dos imunobiológicos que estão ali com você, que você pegou e colocou ali disponível nas caixas de bancada, tá? Priorizando aqueles que tiverem com prazo mais próximo. Então, eu recebi uma carga de vacina, um pedido de vacina hoje, né? Então, se eu tenho ali vacinas que vão vencer mês que vem, essas eu vou utilizar o mais rápido possível. Elas não estão vencidas, eu vou utilizar elas porque eu não posso deixar perder, vencer vacina, tá bom? Então, eu sempre vou priorizar por conta disso, tá? Outro fator, retirar do refrigerador a quantidade de vacinas e diluentes necessários para a jornada de trabalho. Anota isso, que isso é importantíssimo. A gente já teve unidades que perderam vacina, todas as vacinas da unidade, porque tirava tudo e colocava na caixa de bancada, depois voltava tudo no final da jornada, tá? E aí esqueceram a bancada, esqueceram a caixa térmica em cima das bancadas, foram embora, no outro dia voltaram, perderam todas as vacinas da unidade, tá? Isso é uma questão que é evitável. Então, se é possível evitar, por que não fazer? Né? Ok? Por isso tem a regra específica aqui, tá bom? Depois, então, que eu acondicionei, retirei as vacinas, eu vou acondicionar na caixa térmica quando atingir a temperatura ideal para manutenção. Manter o ar-condicionado ligado 24 horas por dia. Isso está no POP, 24 horas por dia, com as portas fechadas, na manutenção da temperatura ideal, porém tem alguns detalhes. Às vezes o dia está frio, eu não preciso manter a temperatura ligada. Mas você tem que pensar que a geladeira ou a câmara fria tem um motor, tá? Esse motor gera calor, então vai gerar calor no ambiente da sala de vacina, que na grande maioria das vezes não é um espaço grande, é um espaço pequeno. E essa temperatura do ambiente pode influenciar na variação de temperatura dessa vacina, tá? Manter o ar-condicionado, então. E aí eu vou considerar esses dias de inverno, os dias de temperatura mais amena, para justamente manter essa temperatura específica ali. Ligar em alguns momentos, desligar talvez, tá? Em alguns outros momentos. Após verificados os itens que a gente acabou de elencar nos incisos anteriores, aí eu começo o atendimento aos usuários do sistema de saúde. Tá bom? Evandro, quanto tempo demorou isso? Gente, não demorou 10 minutos. Tá? Então você chegou e obviamente fez esse atendimento todo. E aí vem um detalhe importante, sobre o encerramento da sala de vacina. Tá? Anota isso porque é importante. Por quê? Nós temos unidades na rede municipal de saúde que fecham depois das 5. Tem unidade que fecha às 6, tem unidade que fecha às 7 horas da noite, tem unidade que fecha às 10 horas. Então, frise-se aqui o seguinte, 30 minutos, isso está na resolução desde 2018, tá? 30 minutos antes do encerramento diário, que é o fechamento da sala da vacina, antes da unidade, tá? 30 minutos antes do fechamento da sala de vacina, eu vou sair lá fora, eu, vacinador, vou sair lá fora, vou falar, pessoal, daqui a 15 minutos a gente vai encerrar o atendimento, tá? Então, quem está na fila aqui, eu consigo atender. Ou se a fila estiver muito grande, segure senha. Ou se a fila estiver muito grande, tente conversar com aqueles usuários para eles retornarem. Ou procurar uma unidade que funcione até mais tarde, se a sua fecha naquele horário, mais cedo, 5 horas, por exemplo. Ok? Eu sempre tenho que ter essa conversa, mas é importante eu orientar, porque às vezes eu tenho um usuário que, recebendo a orientação, ele fala, não, eu volto depois, que eu acabei de chegar, mas eu volto sim amanhã. Aí eu venho mais cedo, ok? A questão é o diálogo, que falta às vezes, tá? Então, 30 minutos antes, eu vou orientar os usuários sobre o encerramento, que se dará 15 minutos antes do horário de fechamento da unidade, tá? Para procedimentos internos, fazer a desinfecção, guardar as vacinas, lavar os gelox e a caixa térmica, que é o que a gente vai fazer, tá bom? Então, vou entregar a senha se for necessário. Artigo 3º da Resolução 378. 15 minutos antes do fechamento da unidade,
tá? O servidor ele deve encerrar o atendimento ao público 15 minutos antes do fechamento da unidade. Se ela fecha 10 horas, é 9h45 que fecha a sala de vacina. Se ela fecha 8 horas, é 19h45 que fecha essa sala de vacina. Se ela fecha 5 horas da tarde, é 15 minutos, 16h45 que fecha essa sala de vacina. Essa informação aqui é importante que o agente comunitário repasse nas suas visitas domiciliares, tá? Eu tenho certeza que ele já faz, mas peçam para eles reforçarem. Por quê? Porque a população já vai saber que 15 minutos antes não adianta ele chegar na unidade, porque a sala de vacina vai estar fechada. E eu preciso desse tempo, tá? Para quê? O que vai ser feito? Eu vou retirar da caixa térmica os imunobiológicos gelox, vou acondicionar esses imunobiológicos na geladeira ou na câmara fria, vou lavar esses gelox para eu guardar de novo para congelar, vou lavar a caixa térmica, deixar aberto para o próximo dia, vou organizar a rotina, vou alimentar ou terminar de ajustar mapas e, obviamente, garantir ali todo o processo de organização. Após o encerramento das atividades e exercício na sala de vacina, tá? O vacinador deverá, então, realizar a contagem dos frascos que ele utilizou naquele dia, repassar para a planilha de abertura de frasco, a gente vai falar dos registros, tá bom? Mais para frente. E desprezar esses frascos em uma caixa de pérfuro cortante identificada para frasco. Desprezar as doses de vacina que ultrapassaram o prazo de validade, vamos falar disso também, tá? Após a abertura do frasco, em recipiente específico, e relatar no mapa de frasco que perdeu, por conta de ter acabado mesmo especificamente aquela validade. Verificar e anotar a temperatura do refrigerador no mapa de controle, tá? E aqui eu quero colocar um detalhe. Quantas vezes você registrou a temperatura? 2, tá? Quantas vezes durante a jornada de trabalho toda, na hora que abriu a sala de vacina de manhã e fechou a sala de vacina à tarde, quantas vezes você vai registrar no mapa? 2, na abertura e no final, tá bom? Na abertura e no final, tá? Mas, Evandro, durante o dia você vai ficar ali, ó, monitorando, observando a temperatura, tá? Se houver oscilação, você pode anotar no mapa sem problema nenhum. Ou, obviamente, startar as situações de emergência que a gente vai falar mais pra frente. Deixar a sala limpa, em ordem, prover os materiais a serem utilizados no dia seguinte. E você, tá? Isso é importante. Somente vai se ausentar da sala de vacina após a temperatura do refrigerador estiver de acordo com os parâmetros que são entre a temperatura de -2 a +8 graus Celsius, ok? Se não estiver dentro desse parâmetro, você não pode se ausentar. Se estiver muito próximo de 2, você não pode se ausentar, você tem que verificar o que está acontecendo. Se está muito próximo de 8, você tem que verificar o que está acontecendo, porque são situações de emergência, ok? Então, os detalhes a gente vai falar mais para frente, tá? Então, o fluxo de apoio sempre vai acontecer, tá bom? Quando a gente fala em relação a lançamento de informação, controle de conservação específico e atendimento ao público, o fluxo de informação sempre vai ser de vocês nas unidades, para o distrito, para a gente aqui no serviço de imunização. Quando for relacionado à capacitação, de suporte técnico, gerenciamento da rede de frio, vai vir da gente para vocês. Então, a gente sempre está trocando informações num fluxo de informação. Ok? Muito importante isso, tá? Então, falamos aqui sobre a resolução 378, que são as responsabilidades e as atribuições, tá? Vou só mostrar aqui, a gente já encerra para nossas perguntas. Tem perguntas, né? Para as nossas perguntas, vou mostrar aqui o histórico de perda de imunobiológico, tá? Para a gente ter uma ideia, porque hoje a gente tem que encerrar em cima 15 horas, tá? Perdas de imunobiológico para vocês entenderem, ok? Esse aqui é o histórico, tá? De 2013 até... a cidade aqui, salvo engano, vai estar até agosto, mais ou menos. A gente já perdeu R$1.537.839 com perda de vacina no município de Campo Grande desde 2013. Pode ser maior. Por que pode ser maior? Porque, infelizmente, tá, as alternativas de controle, às vezes se perdia antigamente, principalmente aqui em 2013, tá vendo que tem só 11 mil, tá? E depois no outro ano tem 270, né? Tem uma diferença muito grande, então pode ser muito maior, por não ter repasse de informação, tá bom? Então a gente vem acompanhando, orientando, sugerindo modificações em processos, procedimentos, o processo de trabalho envolve muito isso, para que a gente tenha uma diminuição disso. Gente, com R$1,5 milhão a gente colocaria o que a gente quisesse de equipamento dentro da sala de vacina. Por isso que eu falo, a gente conseguindo
atuar em conjunto, a gente consegue fazer uma melhoria do processo de trabalho dentro da sala de vacina, tá? Só em 2020, a gente já perdeu R$228 mil. Já está desatualizado esse valor aqui, tá? Porque a gente teve algumas chuvas recentemente, a gente não fechou ainda os relatórios, tá bom? Já está maior. Se eu perdi só 220, só para você ter ideia, uma câmara fria custa 7 mil na licitação, tá? 7 mil, eu conseguiria comprar um monte. 3 vezes 7, 21, tá? 3 vezes 7, 21, custa 7 mil. Conseguiria comprar um monte, tá? 30 câmaras frias, só para você entender, ok? Então, a gente trabalhando em conjunto, cada um de nós, a gente consegue equipar a sala de vacina e oferecer uma condição de trabalho para o trabalhador e também, obviamente, um atendimento de qualidade para a população, que é muito importante também, tá? Motivos das perdas, tá? Está muito relacionado com a geladeira que não manteve, falta de energia, descongelamento de vacina ou congelamento de vacina, erro humano, a gente tem uma parcelinha aqui, tá? 17 situações, congelamento, defeito na tomada, tá? Outros fatores, furto de fiação, defeito na geladeira, invasão, ou problemas específicos aqui de patrimônio, tá? E aí, obviamente, a gente tem um problema estrutural de equipamentos que são antigos, de equipamentos de geladeiras que não fazem, né, a manutenção que a gente precisa, mas estão ali dentro do parâmetro, que acabam tendo esse tipo de situação de perda, tá? Sobre a saída de frio, a gente volta amanhã. Eu quero só mostrar aqui, compartilhando a minha tela também, o seguinte. Vou deixar isso aqui. Aqui. Estão conseguindo visualizar aí? Painelzinho? Tá bom. Esse painel aqui é o nosso painel de acompanhamento da campanha Polimulti vacinação que está acontecendo desde 5 de outubro. Tá? Evandro, qual é a cobertura de Campo Grande? Nossa cobertura vacinal é esse aqui, ó. 43% até hoje. Tá? Quanto tem que atingir? 95%. Tá bom? 95%. O que significa? Nós vacinamos até um determinado momento, hoje, 20 mil, tá? 20.936 crianças, tá bom? De 1 a 5 anos. De 1 a menor de 5 anos, tá? Informação importante aqui, tá? Não divulgue essa foto se você fez print dessa tela, não divulgue fora da rede. Isso é um controle específico da rede, tá bom? Então, eu já orientei você. Se alguém divulgar informação específica fora da rede, a gente vai conseguir monitorar e isso pode dar algum problema administrativo para quem publicar, ok? Beleza? Ok? É importante falar isso aqui porque às vezes a gente passa uma ferramenta importante aqui e acaba vazando e não deveria vazar, tá? Então, isso aqui é um controle interno nosso para acompanhamento de tudo isso. Aqui eu quero colocar um alerta para a gente observar o seguinte. Por que eu estou mostrando isso? Porque a gente tem formas de registro, tá? Não adianta só fazer a vacina, eu tenho que registrar para a gente poder gerar indicador. O indicador só existe, tá? Porque vai vir verba financeira dessa vacina, tá bom? Então, a vacina aplicada tem toda uma logística específica e tem toda uma prestação de contas específicas também. Então, pense nisso aqui, ó. Vai vir retorno financeiro. Se você não registra a vacina, você vai ter que justificar cadê as vacinas que você recebeu. Então, tem toda uma lógica, tá? E por que eu falo que o registro nas unidades não estão sendo feitos de maneira adequada? É bem simples. Olha nessa parte amarela aqui, ó. Tá? Nessa parte amarela aqui, ó. Tá bom? Total de polio aplicada no município de Campo Grande desde o dia 5. 24.618. Inclui VIP aqui. Tá? Ok? Então, foram aplicadas 24.618. Foram feitas, né? Atendemos 24.618 crianças. Menor de 1 ano até menor de 5. Certo? Eu tenho um outro mapa para registrar o comparecimento. E aqui, ó, está o comparecimento. E o dado não bate. Compareceram, segundo as unidades, todos os distritos têm isso, tá? Todas as unidades têm um detalhe em relação a esse registro. Todas. Não é um ou outro, não. São todas. Por isso que a gente tem que ter a importância no registro correto dos mapas, do sistema, tá? E também, obviamente, dos controles. Então, a gente compareceu 23 mil. Só aqui eu já estou vendo que tem divergência. Como que compareceu na unidade 23 mil e eu vacinei 19 mil e eu tenho aqui, ó, 24 mil aplicada?
que são em mapas diferentes. Quando o dado não bate, significa que não estão registrando corretamente. Isso impacta muito nos nossos dados de cobertura e também no retorno financeiro. Tá? Importantíssimo isso. Você na ponta, você no distrito, você responsável pela sala, tem um papel importantíssimo nisso. Quando eu falo retorno financeiro, é para o município receber esse retorno financeiro, esse investimento específico para todas as ações na atenção básica. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Vou parar aqui a apresentação. Voltei agora aqui, temos algumas perguntas para a gente fazer, tá? E aí a gente vai encerrar em 10 minutinhos já. Vamos lá. Primeira pergunta, da Ana Carla da Silva. No momento, estamos em falta da tetra viral, e a informação que nos foi repassada é que está sem previsão de reabastecimento. Isso procede? Isso mesmo, tá? Tetra viral, não tem, está desabastecido. Evandro, não consigo vacinar, então? Consegue. Você vai fazer a tríplice e vai pegar a vacina da varicela e vai fazer nessa criança. Entendeu? Não tem a tetra. Beleza. Então, vamos fazer a tetra como? Eu vou pegar a tríplice, fazer na criança. Vou pegar a varicela e fazer na criança. Um detalhe importantíssimo aqui, anota isso, pelo amor de Deus. Está sendo gravado isso aqui, para ninguém fazer errado. Mistura a vacina? Posso pegar as duas vacinas, colocar na mesma seringa aqui e aplicar na criança? Não. Tá? É uma estratégia que a gente está utilizando porque o próprio Ministério está em baixa da tetra. Então, eu vou pegar a tríplice viral, vou aplicar na criança, numa região anatômica, no mesmo dia, no mesmo momento ali, você vai pegar uma dose da varicela, tá? E vai aplicar em outra região anatômica da criança, tá bom? Tríplice, lembrando que é a sarampo, cachumba e rubéola, mais varicela forma a tetra, ok? Tainara Almiron. Qual seria a orientação para crianças que fizeram uso de antitérmicos profiláticos? Bom, a orientação é que não repita isso, tá? A orientação é que não repita. Tem que orientar as mãezinhas que não precisa fazer, porque a gente vai orientar todo um pós-vacinação, tá bom? E aí você pode orientar e justificar justamente isso que eu disse aqui, que a gente trabalhou, tá? Que pode interferir de maneira muito expressiva na resposta imunológica que a criança vai gerar por conta da imunidade. Então, oriente isso para as mães, para os pais, e peça para eles não fazerem, tá bom? E aí, é óbvio, se acontecer uma resposta depois, ele ligue para o pediatra, conforme a orientação, ou procure a unidade para fazer um atendimento médico, tá? Ok. Juliana Soares da Silva. Informação importante, acho que a dela não é uma pergunta, né? Não são todas as unidades com horário estendido que a sala de vacina segue o horário de fechamento da unidade. Uhum. Não são, tá? Quem falou? Foi a Juliana Soares. A Juliana Soares falou aí que não são todas as unidades que têm horário estendido que a sala de vacina segue a rotina. Até a orientação que a gente tem é que para as unidades de horário estendido, a sala de vacina tem que abrir também, tá bom? Essa é a orientação que a gente tem, tá? Se elas não estão abrindo, aí é uma questão específica do RH. Mas a gente está em articulação também com a atenção básica, tá? Para isso. Obrigado pela informação. Bruno Pereira. Gostaria de saber em relação a um material de apoio de reações adversas mais comuns de cada vacina em específico. Ótimo, Bruno. Vimos sua pergunta aqui também no chat, tá? Nós vamos trabalhar as reações adversas aqui nesse curso, nas próximas lives, tá? Nós vamos trabalhar e você tem todos os manuais. Ali na plataforma, você tem lá os manuais para todos os arquivos específicos do curso para download. Então, já está lá de fácil acesso para você. É só acessar a plataforma lá em materiais, tá? Você tem todos lá os materiais específicos para as reações adversas, ok? Então, nós não temos mais perguntas, eu quero só dar uns minutinhos, porque tem bastante gente que ainda não assinou a lista de presença. Tá. Tem pessoas aqui que não assinaram a lista de presença, tá bom? Está aqui no chat, acessa o chat aqui, tá? Clica ali no balãozinho, ali no detalhes da reunião, ok? Clica naquele link e preencham a lista de presença. Tem 33 pessoas online aqui, tirando eu e mais, acho que 2 computadores daqui, tá? Do EGOV, tá? Então, deve ter 30 pessoas aqui tranquilamente e essas pessoas devem assinar essa lista, tá bom? Só tem 23 assinaturas. Só tem 23 lá, estão faltando pessoas. E aí o detalhe é o seguinte, Evandro, não assinei a lista. Se você não assinou a lista, eu não tenho certeza que você estava no curso.
tá bom? Então, não adianta requerer um certificado depois do curso, porque, obviamente, a gente tem essa ferramenta para controle, ok? Então, a gente pede encarecidamente esse favor de vocês. Bom, não tem mais nenhuma pergunta aqui, tá? Como a gente tem ainda bastante conteúdo e programação de vários outros dias, não tem problema a gente pegar ali alguns minutinhos e dar continuidade. Hoje, especificamente no dia 18, a gente vai ter que encerrar especificamente às 3 horas, tá? Então, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço bastante a participação de vocês. Eu quero que vocês mandem no chat ali, se vocês ouviram bem, se estava tudo tranquilo hoje na transmissão, se teve algum probleminha, tá? Manda ali rapidinho. Tudo ok? Ótimo. Agradeço muito mesmo a participação de cada um de vocês. Obrigado mesmo pela atenção, tá? E a gente está junto. Lembrem disso, a gente não está competindo por nada, não. Não tem troféu no final do ano, tá? Então, a gente está junto nesse processo. Contem com a gente aqui na CESAL, contem com os colegas do distrito, tá? Vocês têm agora ali um contato específico da gente também, a gente tem os nossos telefones específicos também lá na CESAL, mas a articulação sempre vai ser via distrito, tá? Porque o distrito ele tem que saber das necessidades das salas de vacina. Então, você tem uma dúvida, tem alguma necessidade, articule com o distrito primeiro, e aí o distrito vai repassar essa informação para a gente depois. Não é morosidade, mas é para a gente também respeitar esse processo de hierarquia que existe na gestão, isso é natural, tá bom? Obrigado, viu? Foi muito bom estar com vocês aqui. Peço, então, que vocês acessem a ferramenta lá do fórum, participem, e a gente vai interagindo ali também dentro da plataforma, tá bom? Até amanhã, então. Um abraço para vocês. Bom trabalho, bom estudo. E a gente volta na próxima aula, tá? Na próxima live. Um abraço.